Pessoal, olha só, um verdadeiro meteoro político ameaça colidir com o governo Lula e o estrondo pode ser devastador. Estão preparados para essa? Olha só, numa sequência de decisões controversas, o presidente brasileiro ultrapassou dessa vez, eu diria que todos os limites ao insinuar ameaças diplomáticas contra os Estados Unidos. Pois é, parece que o homem tá bravo e eu vou trazer para vocês. Ele tá ameaçando a nação mais poderosa do planeta, para ver que o Lula já perdeu o rumo, né, de tudo. A repercussão foi imediata e especialistas já alertaram para as possíveis consequências econômicas e também geopolíticas desse gesto imprudente que poderá isolar o Brasil do cenário internacional. Gente, vocês não estão entendendo, o negócio é sério e eu vou trazer os detalhes desse desdobramento. Além disso, a atenção também se volta aqui no Brasil para o Palácio do Planalto. Outra bomba explode dentro do sistema judiciário nacional, que é a farra dos juízes, o STF e a Justiça brasileira. Mais uma vez, essa farra parece não ter fim, gente, com uma manobra obscura e decisões que desafiam o bom senso e a confiança do cidadão na justiça. Eu vou trazer o que aconteceu dessa mais recente palhaçada jurídica que foi até apelidada nas redes sociais, e eu vou trazer os detalhes, tá? Então, estamos diante de um momento bem difícil no Brasil. A política, junto com o poder judiciário, caminham perigosamente lado a lado e eu vou trazer as consequências disso tudo. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, porque a verdade tem que ser dita e espalhada a todos os cantos do país. E bora lá, né, gente? Eu começo aqui com uma das piores notícias, eu diria, de tão vergonhoso que saiu no jornal Metrópolis. Rachadinha do Janones. Lembra do Janones? Deputado aliadíssimo do Lula? O Deltan pediu que a Procuradoria-Geral da República cancele o acordo com o deputado. Por quê, gente? Após firmar um acordo com a Procuradoria-Geral da República, que previa a admissão de Rachadinha, o Janones alegou nas redes sociais que não confessou crime nenhum. O ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol, eu acho que é assim a pronúncia do nome dele, ele é do Partido Novo. Ele entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República para que o órgão rescinda o acordo que fez com o deputado André Janones no caso das rachadinhas. O acordo de não persecução penal foi firmado pela Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Olha o STF envolvido. E eu vou trazer minha reflexão sobre isso. Isso aconteceu no último dia 19 de março, sobre a condição de Janones confessar a prática da infração e ressarcir R$ 131.500 à Câmara dos Deputados, além de pagar uma multa de R$ 26.300. Em meio a críticas da oposição, o deputado publicou um vídeo nas redes sociais alegando que não confessou nenhum crime, o que não é verdade, gente. Olha só, abre aspas, dessa forma, considerando que o pronunciamento do requerido Janones diverge do que foi declarado por ele no ANPP homologado pelo ESMO, ministro Fux está-se adiante da quebra do acordo, eis que o requerido teria mentido para a Procuradoria-Geral da República quando aceitou a proposta da ANPP. Fecha aspas, escreveu Deltan. O caso da rachadinha do Janones foi revelado pela coluna de Paulo Capelli no Metrópolis em novembro de 2023. Em áudio gravado durante reunião na Câmara em 2019, o parlamentar foi flagrado cobrando parte do salário de servidores do seu gabinete para arcar com despesas pessoais e ainda recompor seu patrimônio, que, segundo ele, teria sido dilapidado no decorrer da campanha eleitoral de 2016 para a prefeitura de Ituiutaba, Minas Gerais. E só para vocês entenderem, né, o Janones, ele era um dos mais críticos aos bolsonaristas por práticas de rachadinha. Ele mesmo comentou em agosto de 2022, por que será que o Flávio Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a acusação de rachadinha contra mim? Tô doido para propor a ele pra gente abrir mão de nossos sigilos. E ele comentou vários, tem vários aqui na matéria do Metrópolis, né, dele criticando a direita, criticando rachadinha, e ele mesmo firmou esse acordo com a Procuradoria-Geral. E aí eu quero saber de vocês, eu gostaria de refletir, né, gente? Independente da ideologia política, fatos são fatos e tem que ser debatidos. Essa homologação, que foi inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, do acordo entre o deputado André Janones e a Procuradoria-Geral da República, que encerra uma investigação de rachadinha
mediante o pagamento de multa. Levanta questionamentos sobre a equidade no tratamento de casos envolvendo diferentes espectros políticos. Enquanto o STF avança rapidamente em processos contra figuras da oposição do Lula, como a decisão unânime de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe que nunca ocorreu, né? A celeridade e o rigor parece não se aplicar de maneira uniforme quando o político se trata da esquerda. Além disso, a decisão do governo Lula de acatar uma lei anteriormente considerada inconstitucional para ratificar a venda da Eletrobras, por exemplo, e a aprovação de um acordo que evita o processo contra o Janones sugere uma flexibilidade que contrasta com a rigidez aplicada aos opositores. Essa disparidade no tratamento de casos semelhantes pode minar a confiança pública na imparcialidade das instituições, ressaltando a importância de um sistema judiciário que opere com equidade, transparência, independentemente da filiação política dos envolvidos. Eu queria saber sua opinião sobre isso. E não para por aí não, né, gente? A balança da justiça tá desequilibrada, olha só, né? Saiu aqui no jornal que o fracionamento de férias em 5 dias para juízes federais, sem limite de períodos, pode permitir ampliação dos 60 dias. Em 17 de fevereiro desse ano de 2025, a grande mídia nem expõe, vocês percebem como que parece que é uma coisa só, né? Justiça, governo, Lula, imprensa. A imprensa nem ficou noticiando isso aqui, mas no dia 17 de fevereiro de 2025, o Conselho de Justiça Federal aprovou a resolução número 940. Ela permite que juízes federais dividam férias em períodos fracionados, no mínimo de 5 dias, sem limite de períodos. Anteriormente, os 60 dias de férias da magistratura podiam ser divididos em 2 períodos de 30 dias. Agora poderão ser mais períodos e no mínimo 5 dias. Caso o magistrado queira dividir seus 60 dias de férias, de 5 em 5 dias úteis, terá na prática muito mais dias de férias. Os servidores também podem fracionar as férias sem restrição mínima de dias, contudo, há limitação de até 3 etapas. Necessariamente, as férias dos servidores abrangem finais de semana. O que o de juízes ele pode não considerar para ter o final de semana já pago ali no salário, né? E é um efeito cascata permitido que foi autorizado por Barroso no Conselho Nacional de Justiça. No dia 17 de março desse ano, o Conselho de Justiça Federal ressuscitou a licença-prêmio para os juízes federais. E a licença-prêmio é o direito de, a cada 5 anos de exercício ininterrupto do cargo, gozar 3 meses de licença remunerada. Pasmem. O relator do pedido, feito pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, foi o presidente do TRF4, o desembargador Fernando Quadros. Ainda existente em estados e municípios, ela foi extinta para servidores e servidoras federais há quase 30 anos, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB. E conforme a decisão, seria aplicado a eles o artigo 222, inciso 3, da Lei Complementar 75 de 93. Esse artigo diz que membros do Ministério Público da União têm direito ao prêmio por tempo de serviço. Assim, a decisão se vincula à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que em outubro de 2023 determinou a equiparação dos direitos da magistratura com os dos membros do Ministério Público. E essa mesma decisão já embasou a autoconcessão de diversos benefícios recentes aos magistrados e magistradas, como a licença compensatória, que gera um dia de folga para cada 3 dias de exercício, ou equivalente em pecúnia para magistrados, cerca de R$15 mil mensais, e a política pública de estímulo à lotação e à permanência de magistrado em comarcas de difícil provimento, que irá render mais de 7.200 mensais a vários juízes, com critérios bastante amplos, podendo alcançar uma parcela importante da magistratura. Gente, vocês perceberam o que tá rolando ou não? Comenta aí pra mim. A gente vê aí, olha só, falamos aqui do caso do deputado André Janones e a tal rachadinha, que é sem dúvida um dos episódios mais absurdos desse ano, eu diria, na minha opinião. Enquanto a justiça, especialmente o STF, acelera com pressa inédita os processos contra Jair Bolsonaro e a oposição, parece até que é por medo de não permitir que ele se candidate, né, no próximo ano, ou que tenha forças no próximo ano que é a eleição, não sei, é só um sentimento aqui que gerou.
E a gente vê o STF condenando pessoas até sem julgamento concluído, né? Como é o caso da prisão dos manifestantes que foram presos sem julgamento. Do outro lado, e vemos um acordo com a Procuradoria-Geral da República que simplesmente evita que o Janones da base governamental seja sequer investigado com uma ação penal. Isso é justiça? Isso é justiça? Responde aí pra mim. A balança tá desequilibrada, gente. O que deveria ser imparcialidade virou seletividade, na minha opinião. Eu quero saber a sua. E a desculpa de celeridade processual só serve para perseguir opositores, né? Porque quando o escândalo envolve alguém do governo, a história é outra. É negociação, é acordo financeiro, é silêncio. Um acordo que livra Janones de um processo por um valor irrisório perante as acusações é uma frente à inteligência do cidadão. E a pergunta que não quer calar é: onde está o STF quando a esquerda comete os mesmos erros que tanto dizem combater na direita? Onde está o rigor com os seus aliados políticos? É impossível não suspeitar de uma proteção institucional. Se Lula, Janones ou outros da base petista estivessem do lado oposto, o tratamento será que seria o mesmo? Eu duvido um pouco. A justiça virou palco político e isso pode ser muito perigoso. A confiança das instituições, o povo percebeu que o rigor é seletivo, a imparcialidade virou lenda. Então, na minha opinião, não está certo isso. A justiça que persegue uns, protege outros, dependendo do lado político, é tudo, menos justiça. O que vocês acham? E aqui uma outra informação, né? Aí a gente viu os juízes do Brasil com essa nova casta intocável, né? Se há uma classe no Brasil que parece viver acima das regras, eu diria que essa classe é a dos juízes, gente. A cada nova decisão administrativa ou jurídica, fica mais claro que o poder judiciário não se contenta em ser apenas um poder da República. Ele quer ser o poder absoluto. A manobra mais recente é esse escandaloso gerenciamento de férias, planejado pelo Conselho da Justiça Federal. Agora os juízes podem fracionar seus 60 dias de férias em períodos mínimos de 5 dias, sem limite, o que na prática permite que eles estendam seus intervalos ao longo do ano todo, alternando semanas de trabalho e descanso, como bem entenderem. Uma farra institucionalizada, um privilégio inatingível para qualquer trabalhador comum. Enquanto isso, o STF, com as acelerações e condenações seletivas de Bolsonaro e seus aliados, enfrentam julgamentos sumários, com decisões que parecem mais políticas que jurídicas, pessoas sendo condenadas por tentativa de golpe sem sequer ter armas, planos concretos ou julgamento justo. Do outro lado, aliados do governo, como Janones, conseguem evitar até investigações penais, com acordos brandos, mesmo após confissão pública de práticas condenáveis. E tudo isso acontece sob o olhar complacente de um judiciário que não se envergonha de proteger suas próprias atribuições. A nova lei do imposto de renda, por exemplo, ignora os penduricalhos salariais que duplicam os vencimentos dos magistrados. Coincidência? Ou mais um capítulo de um acordo tácito entre governo e STF e justiça para manter seus interesses bem preservados? Gera desconfiança. É uma verdade dura, mas clara. Os juízes parecem às vezes que são deuses, acima do povo, acima da moral, acima da própria Constituição. Eles não são mais servidores públicos, eles são uma casta, intocável, inatingível, irresponsável. O Brasil já não é governado por 3 poderes equilibrados, na minha opinião. Eu quero saber na sua. Responde aí para mim. E quando a oposição se cala, a democracia desaparece, gente? Aqui a direita, saiu no CNN Brasil, que a direita faz ofensiva contra Moraes e STF após julgamento de Bolsonaro. Monitoramento em grupos públicos de WhatsApp mostra que bolsonaristas já estavam preparados para o desfecho. Em um levantamento da consultoria Palver, em milhares de grupos públicos de WhatsApp da direita, mostra que os seguidores e correligionários do Jair Bolsonaro já estavam preparados, porque todo mundo já sabia, o resultado do julgamento da primeira turma do STF, que tornou o ex-presidente réu. A narrativa desse campo já vinha sendo estruturada desde dezembro e foi colocada em marcha logo após o fim do julgamento. E as menções de Bolsonaro atingiram o segundo maior pico de 2025, perdendo apenas para o evento em defesa da anistia que aconteceu na orla de Copacabana no dia 16 de março.
Essa ação coordenada se baseou em 2 pilares. Segundo a matéria, descredibilizar o STF e o Alexandre de Moraes. Entre terça-feira, dia 26, e quarta, do dia 27, o levantamento registrou que os bolsonaristas estavam tentando emplacar a ideia de que Moraes cometeu irregularidades no julgamento ao expor vídeos dos eventos do dia 8 de janeiro. E há uma tentativa por parte da direita, segundo o jornal, de criar uma sensibilização em torno de alguns indivíduos que foram condenados, com o objetivo de minar a credibilidade do julgamento e reforçar o tom aí, né, da ilegalidade que há no processo. Isso disse a CNN o diretor de estratégia da Palver, Luiz Facouri. E nos grupos de esquerda, os usuários ironizaram a situação do ex-presidente com memes e piadas. E a gente percebe aí que em tempos em que a justiça parece agir com parcialidade e interesses políticos, né, se sobrepõe à imparcialidade institucional, a oposição torna-se mais necessária do que nunca. Essa intervenção da direita contra a decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, a decisão do STF após o julgamento do Bolsonaro, não é apenas um ato de resistência partidária, gente, é uma resposta àquilo que muitos brasileiros já veem como desequilíbrio de poder. E questionar decisões judiciais não é crime, né? Questionar essas decisões, essa postura do STF, da justiça, quando se percebe abuso, não é crime. É parte essencial da democracia, temos que questionar, temos que ter pensamentos críticos. Quando os juízes se colocam acima do bem e do mal, cegos de críticas e imunes a contradições, nós temos um problema. Então é justamente esse cenário que a oposição deve agir com coragem, firmeza e responsabilidade. O silêncio da oposição não é sinal de paz, é sinal de submissão. E numa democracia, nenhuma instituição, por mais elevada que seja, pode estar acima do escrutínio público. O STF não pode ser tratado como uma entidade divina, inquestionável, né? Tem que ser respeitado. Claro, eles são o Supremo Tribunal Superior, eles são responsáveis por julgar vários casos importantes, tem que ser respeitado. Acho que o respeito deve ocorrer em todas as bases, tanto esquerda, direita, centro, né, jurídico. Mas o que eu estou dizendo é que o STF ele não pode ser tratado com essa divindade toda, né? Os seus membros são servidores públicos. Isso tem que estar claro para o STF também. Eles são servidores públicos e devem sim explicar à sociedade. Quando as decisões parecem mais políticas do que jurídicas, o povo tem direito e o dever de reagir e de receber uma resposta, né, convincente de que não é dessa forma que está ocorrendo, para tranquilizar a população, inclusive. A direita, nesse momento, cumpre o papel essencial ao expor inconsistência, desafiar arbitrariedades e defender valores democráticos, inclusive a liberdade de expressão, o devido processo legal e o respeito ao contraditório. Não se trata de atacar a justiça, trata-se de impedir que ela se transforme em instrumento de um só lado. Então a democracia morre quando a oposição é calada pelo medo e vive quando cada voz dissonante tem coragem de se levantar contra o que considera injusto, ainda que isso signifique enfrentar togados que se julgam intocáveis. O Brasil precisa de uma oposição viva, firme e destemida, agora mais do que nunca. Você concorda com isso ou não? E para encerrar, o Lula parece estar com medo aí das taxações dos Estados Unidos, né? E ele ameaçou a maior potência aí, que é os Estados Unidos. Pra gente ver aí que quando o Lula quer, né? Ele trouxe aqui, ele disse que quer taxar os Estados Unidos. Então eu acho que ele tá com muito medo, ele tá muito preocupado. Saiu no Poder 360. Lula promete taxar produtos dos Estados Unidos caso o recurso da OMC não resolva. Então ele disse que a política do Donald Trump será prejudicial para os norte-americanos. E esse negócio de taxar o aço e o alumínio brasileiro não é legal. Então, da parte do Brasil, se ele taxar, eles vão ter decisões a fazer. Uma é recorrer à Organização Mundial do Comércio e a outra é sobre taxar os produtos norte-americanos. E aí os especialistas já disseram que isso pode gerar um sério problema para o Brasil. E o Brasil pode ser, inclusive, isolado, porque o Brasil é muito falho nessa parte também. E aí, o que vocês acham? Então é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados que em breve eu trago um novo boletim.